Exercício 1. Dois raios de luz se propagam em um meio homogêneo e transparente. Então, vamos fingir que é o ar, para ficar mais prático para a gente. Homogêneo e transparente. Lembrando que transparente é o ar. Opaco é aquele que a gente fica meio não é tão, não bloqueia tanto quanto uma parede, mas também não deixa passar tanto quanto o ar. Pensa num vidro de box, aqueles que são meio... Você não consegue ver o outro lado, né? Eles bloqueiam sua visão. Então, nesse caso, é o ar. Homogêneo e transparente interceptam-se em um certo ponto. Então, esse aqui é aquele lance da lanterna que eu falei. Pensa que são duas lanternas que estão fazendo o raio de luz em direções diferentes, mas eles se interceptam em algum ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que os raios luminosos se cancelam, mudam a direção da propagação, continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes, propagam-se em trajetórias curvas ou retornam em sentidos opostos. Alguém tem alguma sugestão? Isso mesmo, Ingrid. E Luiz. E Rafaela. E Thaís. E Isabela. Isso mesmo, gente. A luz, ela não vai sofrer interferência por outra luz, vai seguir reta normalmente, seguindo seu rumo, sem interferência. Show? Só para fazer uma graça, mas a letra C, isso mesmo. Show. Essa daqui foi uma coisa que o Luiz falou, e eu acho que, pela dúvida do Luiz, vai dar para responder. Talvez. Um observador A, olhando num espelho, vê um observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Então, o que acontece? Finge que está aqui minha garrafa, é outra coisa. Se eu olhar para o espelho, minha visão vai ver a garrafa. Se a garrafa pudesse me ver, ela me veria, o raio de luz bate no espelho e volta. O raio de luz que eu vejo bate na garrafa. Não sei se deu para entender esse meu movimento aqui, porque para mim parece que eu consigo ver o computador como fingir que é um espelho, né? Não sei se para vocês parece, mas vamos ver. Esse fato é explicado pelo princípio da propagação retilínea de luz. Isso, tipo um V, isso mesmo. Bate no espelho, a luz da garrafa, a luz que passa pela garrafa bate no espelho e depois volta para mim. E lembrando que é sempre reto, é sempre uma coisa reta, nunca vai ser um negócio desordenado, sempre na mesma direção, reto. Bate no espelho, igual eu tinha falado antes, do princípio da reversibilidade. Mas esse aqui tem que tomar cuidado, que pode ser que seja uma pegadinha, mas ó. Esse fato é explicado pelo princípio da propagação retilínea, princípio da independência, princípio da reversibilidade e princípio da propagação curvilínea de luz. Alguém tem alguma sugestão de qual pode ser? A reversibilidade, ela explicaria se ele falasse de tipo, meio que do percurso da luz, entendeu? Mas nesse caso, a gente consegue, eu acho que ele quis fazer uma coisa até mais simples, que é a gente tentar entender por que bate e volta? Por que o negócio vai reto, sofre o negócio de reversibilidade e volta? Mas é porque ele vai reto. Por isso que o A e o B conseguem se ver. Eu acho que é por isso que não pode ser o C, mas poderia ser do C se fosse outro tipo de pergunta. O princípio da retilidade está muito presente nesse exemplo por conta de ser reversibilidade, perdão. Por conta de ser um espelho, ele está muito presente. Mas o que explica o fato do B e do A conseguirem se ver é porque a luz percorre o caminho dela de forma retilínea. Reto, reto. Aqui é uma coisa que eu vou ter que explicar para vocês, porque ele não explicou no material, no resumo, né? Então, ele fala sobre o eclipse do Sol. Tá dando para ler? Eu não sei se tá dando para ler o que tá escrito aqui. Tá um pouco menor, né? Dá sim? Tá. Então, vocês já viram um eclipse alguma vez? Eu acho que eu nunca vi um eclipse. Eu nem sei se no Brasil tem eclipse. Eu acho
acho que tem. Não, eu não tenho nem ideia do que se já teve ou não tem. Mas o que é o eclipse solar? O eclipse solar é quando a Lua fica exatamente alinhada com o Sol e aí ela acaba cobrindo o Sol. Então, por exemplo, se for de dia, vai ficar um escuro durante o dia. Vai ser um momento de escuridão, mesmo estando de dia. E aí fica assim, mais ou menos. Fica. Dá pra ver a foto. O sol, então, era pra estar claro aqui, né? Mas não tá. Só que o que tem de muito, tipo, peculiar aqui é que existem dois tipos de eclipse. O eclipse solar total e o parcial. O parcial é essa área aqui mais cinzinha. E o total é esse pontinho preto. Nesse pontinho preto, tá totalmente escuro. Durante o dia fica escuro. Já no parcial, você consegue ver uma frestinha do sol aparecendo ainda. Eu tinha visto um link para mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a total. Seria um eclipse total. E esse aqui, na verdade, finge que isso aqui é o Sol, né? Esse aqui é a parte total e isso aqui é a parte penumbra. Porque o Sol, a gente não pode pensar o Sol como um pontinho de luz pequeno. Ele não é uma fonte pontual. Principalmente comparado com a Terra, ele é uma fonte extensa, porque ele é tão, tão grande que pra gente ele parece, assim, uma fonte extensa. Então, o que acontece? Os raios que saem daqui, alguns conseguem chegar aqui. Mas os raios que saem aqui dessa ponta não chegam até lá. Então, ele não vai ficar completamente escuro, nem completamente claro. Ele vai ficar em penumbra, que seria como se fosse uma sombra. Só que em física, sombra é quando está completamente escuro e penumbra é quando está na nossa sombra. Não sei se deu para entender, mas ó, quando fica em penumbra, que é quando dá para ver um pouquinho, ele fica assim, tá vendo? A gente consegue ver um pouquinho do sol. Então chega um pouquinho de luz pra gente, mas não chega tanto. Então a gente fica em uma sombra que na verdade é penumbra. Então, em física, sempre que você for falar que está uma sombra, você não pode fingir pensar numa sombra tipo que uma árvore faz. Tem que pensar num escurão. Sombra em física quer dizer um escurão, não dá para ver nada. Noite total, breu. Enquanto penumbra é a nossa sombra, entre aspas. Tem um pouquinho de luz, mas ainda está um pouco escuro. Certo? Então, ele pergunta aqui na 3. Quando ocorre um eclipse parcial do Sol, parcial, lembrando que é quando a gente tem essa frestinha aqui, né? No caso, essa frestinha aqui. Então, chega um pouquinho de luz. Aí ele fala, quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra em sombra, penumbra, região plenamente iluminada ou nenhuma das anteriores. Aí, alguém tem alguma sugestão? Lembrando que o eclipse parcial é essa parte aqui, ó, cinzinha claro. Não é a parte preta, não é a parte clara. É essa cinzinha aqui. De qual pode ser? Sombra, penumbra ou plenamente iluminado ou nenhum. Lembrando que é parcialmente, eclipse parcial. Isso mesmo, gente. Penumbra. Show, penumbra. Todos acertaram. Letra B, penumbra. Isso mesmo. E lembrando que umbra seria sombra. E o único lugar que acontece sombra no eclipse é no eclipse total, né? Nos outros, não. Aqui a 4 é bem direta. E é sobre a luz, né? Nossa, tá bem ruim de ver, né? Mas espero que vocês tenham no livro aí, mas a luz se propaga, aí tem as opções. Linha curva, somente no ar, num só sentido ou em linha reta. Alguém tem algum palpite, alguma opção que acha que é certa? Isso mesmo, gente, linha reta.
Exatamente. Em linha reta. Letra D. Um vidro fosco é um meio. Aí tem as opções: opaco, translúcido, transparente ou nenhuma das anteriores. Alguém tem algum palpite? Isso, gente. Ó, a questão certa é a letra B. Translúcido. Ele não pode ser A, porque o A é o opaco. Opaco é quando não passa nenhuma luz. Então, por exemplo, o meu caderno, se eu pegar uma lanterna e colocar aqui, não vai passar nenhuma luz para esse lado. Então, ele é opaco. É porque parece, né? Porque, na minha opinião, tipo, o vidro fosco é meio opaco, mas na linguagem da física, opaco é não passa nada. Translúcido passa um pouquinho, mas não passa tão bem como um vidro fosco. Tanto que por isso que o vidro fosco a gente não consegue ver direito o que está do outro lado, porque a luz não passa direito por ele. E transparente é tipo ar. Mas a certa é a letra B. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar nossa ONG nas redes sociais.